Bem, então, boa tarde a todos. Eu sou o comandante Marcos Santos. E hoje eu vou apresentar para vocês um método multicritério. E assim, a posição dessa minha aula foi muito feliz, porque é claro que o coronel pensou nisso, né? Na hora que eu falei para ele sobre o que eu ia dar aula. O coronel já tem mais anos de PO do que eu tenho de vida, então, com certeza, ele já encaixou, né, na sequência adequada, né? Então, primeiro, o comandante Rademacher falou sobre as aplicações da PO, né? O professor Simões também falou sobre a questão da tomada de decisão. O coronel Aderson falou um pouco sobre os métodos multicritério. Então, quer dizer, já preparou, né? Esse terreno, ele já meio que foi preparado para mim. E agora, objetivamente, eu vou mostrar um método que pode ser utilizado no processo de tomada de decisão, já é utilizado na Marinha, e eu já orientei vários trabalhos utilizando esse método, e eu acho que, de alguma maneira, esse método poderá ser utilizado pelos senhores também nas suas atividades laborativas, né? Eu vou disponibilizar essa... Deixa eu começar aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre o método SAPEVO-M, Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vector Multi-Decision Makers. Se os senhores já quiserem baixar a aula, já é só direcionar aí o telefone celular para esse QR Code, que automaticamente a aula já será baixada em PDF nos dispositivos móveis dos senhores, né? Então, como eu estava falando, né? Então, as aulas que me precederam, a aula do comandante Rademacher, do professor Simões, do coronel Aderson, já me pouparam, né, de toda uma parte conceitual que vem antes, sobre estruturação de problemas, né, o que é um problema multicritério. Então, eu vou tentar ser o mais objetivo possível na aplicação desse método propriamente dito, tá? Bem, então aí tem um pouco tem o meu currículo resumido, né, minha trajetória acadêmica até aqui. Eu fiz colégio naval, escola naval, fiz a viagem de ouro, fiquei 10 anos embarcado em navios de guerra, e aí saí para fazer o mestrado na COP, voltei para bordo, depois de um tempo no CASNAV, eu saí para fazer o doutorado, também fiz o doutorado em PO, em tomada de decisão, e fiz primeiro um pós-doc lá na UF mesmo, e agora eu estou concluindo o meu segundo pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais, lá no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. No IME eu já dou aula há quase 5 anos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, no mestrado em Sistemas de Computação, e ano passado e esse ano eu dei aula com o Coronel Lopes lá na Engenharia de Transporte. E atualmente eu faço parte da diretoria da SOBRAPO, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, e também dou aula no MBA em Data Science Analytics da USP. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória até aqui. Então, nós veremos, essa é a nossa agenda de hoje, né? Então, não vou perder muito tempo nisso, porque, como eu disse, eu creio que os senhores já tiveram aula com o professor Carlos Francisco Simões Gomes, inclusive, né?
Então, os métodos multicritério de apoio à decisão são técnicas de assessoramento ao agente decisor, que pode ser um indivíduo, grupo de indivíduos, comitê de especialistas, né, para a tomada de decisão sobre problemas complexos, avaliando, ordenando ou selecionando alternativas mediante diferentes pontos de vista e dentro de critérios pré-definidos, né, pré-estabelecidos. Então, recomendo fortemente o livro do professor Simões, que é um dos livros mais completos sobre o assunto. Os senhores conseguirão achar aí na faixa de R$ 95 no site da Amazon e, né, outros sites. Bem, e aí esse método que eu vou mostrar para vocês, o marco teórico dele começa lá em 1997, quando o professor Altran e o professor Simões escreveram esse artigo intitulado Multi-Criteria Ranking with Ordinal Data, que é um método de ranqueamento com dados ordinais. Esse paper ele foi publicado nessa revista em 1997 e foi aí que o método SAPEVO nasceu, né? Um método simples de agregação por meio de preferências ordinais, que eu vou explicar como é que a gente utiliza esse método, né? E aí, em 2017, 2018, o professor Simões e eu revisitamos o método, e aí o método ele tinha algumas inconsistências, o método original. A principal delas é que ele gerava peso nulo para os critérios. Isso é um problema, né? Porque não faz o menor sentido eu ter um critério com peso nulo. E pior, muitas vezes acontecia de ter um critério com peso negativo. O que é pior ainda, né? Então, nós revisitamos a parte axiomática do método, estabelecemos um novo modelo, uma nova forma de normalização dos dados, e, além disso, fizemos com que o método pudesse ser utilizado para multidecisores. Então, o método original, o SAPEVO, de 1997, ele só podia ser utilizado para um decisor, ou então um grupo de decisores, desde que esses decisores já tivessem chegado num consenso, né? E aí, depois que chegassem num consenso, era só rodar o método. Agora não, agora com esse novo modelo, é possível que cada decisor dê a sua opinião e, no final, o método vai compilar a decisão de cada, vai compilar todas as decisões, todas as opiniões, vamos dizer assim, e aí o método vai apontar qual é a melhor solução a ser tomada, né? Vamos dizer assim. E aí, como marco teórico desse novo método, né, nessa nova axiomática, nós publicamos aí na revista Pesquisa Operacional, no último número, esse artigo, né? SAPEVO-M, a Group Multi-Criteria Ordinal Ranking Method. Então, quer dizer, é um método que já está apresentado à comunidade científica, tanto nacional quanto internacional, então pode ser utilizado sem problema nenhum. Tá? É um método já publicado e já consta na literatura internacional. E no ano passado eu escrevi um paper, assim que nós terminamos de modelar o método, eu escrevi um paper, submeti ao European Conference on Operation Research, e o paper foi aprovado utilizando esse método, e eu estive lá em julho do ano passado, na Irlanda, apresentando esse trabalho. Então, o método ele foi apresentado, né, já está amplamente apresentado para a comunidade científica internacional. Bem, e aí, a partir do momento, é o que eu sempre falo, né, não faria o menor sentido nós desenvolvermos um método
para esse método virar uma dissertação, virar uma tese, virar um trabalho e ir para uma gaveta, né? A ideia, acho que todo pesquisador deseja, né, o que todo cientista deseja, é que o método que foi criado, né, o método que foi desenvolvido, possa ser utilizado pelas pessoas, possa agregar valor para as organizações, né? E eu acho que o nosso compromisso com a sociedade é esse, né? É fazer com que o conhecimento ele melhore a vida das pessoas. Esse é o nosso compromisso, né? Então, esse método ele já foi apresentado lá no ITA, eu estive lá no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, apresentei para o grupo de pesquisa lá da professora Carmen Beldenheim, que é uma referência no Brasil em termos de estruturação de problemas. Dei uma palestra também na CGE, no dia 2 de setembro, né, na Controladoria Geral do Estado. Já apresentei no grupo no Centro de Estudos Estratégicos lá da Universidade Federal Fluminense. Dei uma palestra no dia 6 de outubro, no primeiro Congresso Internacional de Ciências Matemáticas, apresentando também o método. E esse foi um mini curso que eu dei lá no Cefet, apresentando o método. A Marinha, a Diretoria de Sistema de Armas, já mandou instalar, eu vou apresentar hoje uma versão que está online, né? Mas lá como lida com a aquisição de mísseis, torpedos, armamento, né? Então, uma versão do método foi instalada localmente lá na Diretoria de Sistema de Armas da Marinha, né? E na semana que vem eu vou fazer essa mesma palestra para os alunos das engenharias, né, do IBMR. Bem, então, primeiro, para aplicar esse método, nós precisamos entender a tipologia dos problemas. Não sei se o coronel Aderson falou sobre isso, né? Para escolher uma ferramenta de tomada de decisão, o primeiro passo é entender que tipo de problema eu estou lidando. E aí nós temos, basicamente, 3 tipos de problemas. A problemática tipo gama, a problemática tipo alfa e a problemática tipo beta. O que é a problemática gama? A gama é quando eu preciso realizar um procedimento de ordenação, ou seja, eu preciso estabelecer qual é a alternativa que é a globalmente melhor até a alternativa que é globalmente pior. Então, eu preciso saber quem é o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar, o quinto lugar. A problemática alfa já é o problema da escolha, o problema da seleção. Então, eu tenho uma turma com 30 alunos e eu quero escolher um aluno para dar uma calculadora de presente. Então, observem, eu não preciso ordenar nada. Eu só preciso de 30, escolher um para dar um prêmio, né? Essa é a problemática da seleção. E eu tenho a problemática beta, que é a problemática da classificação. Então, eu vou criar classes onde eu vou colocar um grupo de alternativas dentro de cada classe. Então, por exemplo, temos aí a questão do coronavírus, né? Então, eu quero estabelecer em classes de pessoas de alto risco, médio risco e baixo risco. Então, eu tenho lá um grupo de 1.000 pessoas, então vou colocar lá 323 pessoas lá em alto risco, 400 e poucas pessoas em médio risco, 200 e poucas pessoas em baixo risco, né? Então, a primeira coisa que eu preciso, quando eu modelo um problema, a primeira coisa que eu preciso entender é que tipo de problema eu estou lidando, se é um problema de ordenação, de seleção ou de classificação. E aí tem um detalhe, que normalmente, utilizando um método de ordenação, se o meu problema for um problema de seleção, muitas vezes eu posso usar um problema de ordenação para selecionar, né? Eu vou e seleciono o primeiro lugar.
Eu posso utilizar, por exemplo, o método Sapir-Whorf é um método de ordenação. Mas eu posso utilizar um método de ordenação mesmo se eu estiver lidando com um problema de seleção, né? Então, eu quero selecionar um aluno para dar um prêmio. Eu posso ordenar os 30 alunos, segundo critérios pré-estabelecidos, e o primeiro colocado eu dou o prêmio, né? Então, mas aí você fala assim, mas professor, mas então por que eu tenho que fazer essa separação? Eu tenho que fazer essa separação porque há métodos que só funcionam para a seleção. Ou seja, eu posso usar um método de ordenação para resolver um problema de seleção. Mas o contrário não é verdade. Se eu utilizar um método de seleção, eu não vou conseguir ordenar, né? Então, preciso ter isso muito claro na minha cabeça, né? E aí entra a questão do método Sapir-Whorf, que é o Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors. Ele é um método ordinal para problemas tipicamente do tipo gama, ou seja, ele vai me permitir que as alternativas elas sejam ordenadas, ranqueadas. E aí, um aspecto que eu acho muito interessante, que nós levamos em consideração na hora do desenvolvimento desse método, não foi nem tanto a parte matemática, mas sim a parte sociológica da coisa. Porque quando eu tenho uma decisão que é tomada de maneira colegiada, naturalmente que as pessoas têm opiniões divergentes, e é natural e salutar que tenham. Então, inevitavelmente, ao se escolher uma alternativa estratégica, a alternativa de alguém não será escolhida, né? Alguém não terá a sua opinião atendida, vamos dizer assim, né? E aí, se isso não estiver muito bem estabelecido, por que a opinião daquele decisor não foi atendida, fica um mal-estar, né? Fica um gosto amargo na boca, né? Porque se eu acho que tal viatura é a melhor alternativa para o Exército, por exemplo, né? Eu tenho dados, informações que me levam a crer nisso. Então, embora podem até escolher outra, mas, na verdade, eu não fico muito convencido disso. Eu me sinto preterido no meu papel de decisor. Então, o que o método Sapir-Whorf faz é o seguinte, olha só que interessante. Como é que esse processo de decisão ele acontece, né? Vamos supor, eu tenho vários decisores, e aí cada decisor, eu vou mostrar aqui, cada decisor vai dar a sua opinião. E essa opinião eu vou transformar ela num vetor, por isso que é expresso por vetores ordinais. Então, eu tenho várias alternativas, uma alternativa A1, uma alternativa A2, uma alternativa A3, uma alternativa A4, uma alternativa A5, várias alternativas onde os decisores têm que escolher qual é a melhor alternativa, né? E aí eu vou e dou a minha opinião. Bem, eu vou lá, dou as minhas opiniões, e a minha opinião vai gerar um vetor que, por exemplo, aponta para a alternativa 1. Olha, segundo a opinião do Marcos, o vetor Marcos, apontou para a alternativa 1, né? E aí a opinião do Vitor apontou para a alternativa 2. E assim vai, eu vou fazendo a composição com as opiniões de todo mundo. Cada decisor dá a sua opinião, né? Vamos supor, né? Aí eu tenho aqui um outro decisor que aponta para uma outra alternativa, né?
E aí, no final, eu tenho um decisor que aponta aqui para a alternativa A5. Né? O Fábio, por exemplo. Né? Então, eu estou fazendo uma composição vetorial. Cada opinião de uma pessoa, Marcos, Vitor, Antônio, né? João, vai gerando um vetor. E aí, no final, o que acontece? Quando eu faço uma composição vetorial, né? O vetor resultante ele tem origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. Então, quando eu faço uma composição vetorial, essa composição vetorial vai me dar esse vetor resultante aqui, que vai apontar para essa alternativa estratégica, A5. Né? Então, observem, embora a minha opinião isolada do Marcos tenha apontado para a alternativa A1, no fim das contas, fazendo uma composição com as opiniões de todo mundo, a alternativa a ser escolhida deve ser a alternativa A5. Então, repara, a alternativa que eu queria era A1. Eu não queria A5. Eu, como agente decisor, né? Um dos agentes decisores. Só que eu não posso ficar com aquele mal-estar de que eu não fui ouvido. Por que eu não posso? Eu não posso ficar com aquele mal-estar porque a minha opinião ela foi levada em consideração e ela entrou na memória de cálculo que ajudou a eleger a alternativa A5. Eu contribuí, o meu vetor, ele contribuiu para eleger a alternativa A5, embora não seja a alternativa originalmente que eu acredite ser a melhor. Né? Então, matematicamente, nós conseguimos resolver um problema que, na verdade, ele é sociológico, né? Porque eu tenho um grupo de 10 decisores, uma decisão colegiada, 7 decidiam, né? O que acontece normalmente? 7 decidem por uma ação, os outros 3 ficam com aquele sentimento, né? Aquele sentimento ruim, poxa, eu dei a minha opinião, mas a minha alternativa não foi escolhida. Eu tenho certeza que a minha é boa. Escolher uma coisa que não é boa. Né? Mas não. Nesse caso, ele vai dar a opinião dele, e a opinião dele entrou na memória de cálculo do método. Né? Só que, ao fazer a composição vetorial, indicou que a melhor alternativa é uma outra alternativa que não a que ele acreditava ser a melhor. Então, acho que esse que é o ponto... Verdade. Oi. Fala. Uma pergunta. Esse último vetor aí, que foi o do Fábio, aí, não foi privilegiado por ele ter sido o último vetor e apontado para a linha de ação que ele queria? Não, aqui é só um exemplo, né? É um exemplo meramente ilustrativo. Ele poderia estar apontando para qualquer outro lugar, né? Eu coloquei ali, mas, por exemplo... Tá bem, tá bem. Entendeu? Ele poderia estar apontando para o A4, entendi. Ele poderia estar apontando para qualquer outro lugar. Não. Tá? Tranquilo. Tá? Bem, eu só quis, né, só ilustrar, né, de uma maneira simples. Bem, então vamos lá. Então, o método, ele consiste basicamente em 3 processos. Então, primeiro, transformar as preferências ordinais entre os critérios em um vetor de pesos dos critérios. Então, vou comparar os critérios entre si e vou dizer, né, qual critério, ao meu entender, é mais ou menos importante do que o outro. Depois eu vou transformar as preferências ordinais entre as alternativas dentro de cada critério. Então, primeiro eu vou comparar os critérios, depois eu vou comparar as alternativas dentro de cada critério. E, por último, eu vou obter o peso global das alternativas. Então, basicamente,
esse método, ele tem esses dois processos aqui iniciais. Eu tenho que estabelecer uma preferência, uma comparação paritária entre os critérios e depois uma comparação paritária das alternativas dentro de cada critério. E aí, normalmente, naturalmente, o método já vai me dar o peso global das alternativas. Tá? Então, vamos lá. Essa parte matemática, eu não vou entrar a fundo, porque não é o objetivo aqui. Eu só quero... A minha intenção é que os senhores, pelo menos, já tenham ouvido falar no método e saibam para que ele serve. Porque a ferramenta, nós já desenvolvemos também. A ferramenta já foi desenvolvida no IME com os meus alunos lá da computação. Então, é só imputar lá os dados de entrada e a ferramenta computacional já te diz qual é a melhor alternativa. Tá? Então, vamos lá. Vou passar rapidamente aqui na parte de matemática. Então, sejam CI e CJ, 2 critérios dentro de um conjunto de critérios. E aí, o grau de preferência deles, entre eles, é denotado pelo delta CI e CJ. E aí, o delta CI e CJ é igual a 1 se somente se o critério I for tão importante quanto o critério J. Se esse valor de delta for maior do que 1, então, se somente se, né, quer dizer que o critério I é mais importante que o critério J. O delta CI e CJ menor do que 1, se somente se o critério I for menos importante do que o critério J. Então, ok. Então, a partir daí, nós transformamos, né, para não ter que ficar trabalhando com essa história de delta, não sei o que, parará, se somente se, nós trabalhamos com uma escala semântica de 7 pontos. Então, quando eu digo que duas alternativas ou 2 critérios são equivalentes, eu vou ter o valor 0. E aí, pior ou menos importante, valor menos 1, muito pior, menos 2, absolutamente pior, menos 3. E aí, melhor, valor 1, muito melhor, 2, absolutamente melhor, 3. Então, nós temos aí uma escala de 7 pontos. Aí os senhores me perguntam, mas, comandante, por que 7 pontos? Não poderia ser 5, não poderia ser 9, 6, né? Por quê? Bem, isso tem apoio nesse paper aqui, ó. Existe um artigo falando sobre The Medical Number 7. O George Miller, ele publicou esse artigo em 1956, onde ele explica que o nosso cérebro ele trabalha, quando ele tem que escolher alguma coisa, ele trabalha de maneira ótima quando nós temos que optar entre 7 opções, mais ou menos 2. Quer dizer, o nosso cérebro ele trabalha bem na escolha de 5, na diferenciação de 5 a 9 pontos. 7 mais ou menos 2. Né? Quando eu vou e te dou, por exemplo, você vai trocar um carro, se a montadora ela te der 30 opções de carro, seu cérebro colapsa, você não consegue decidir. Então, a gente tem que ir reduzindo até chegar num conjunto menor. A gente vê isso todo dia, né? Quando a gente vai colocar lá no Netflix, né? 200 filmes para assistir, você fica lá 40 minutos lá zapeando de um filme para o outro e não consegue parar em nenhum filme. Porque são tantas opções que você não consegue decidir. O esforço cognitivo para a tomada de decisão é muito alto. Ao passo que se eu tivesse só 5 filmes, olha, velha guarda, escolhe um desses 5 aí. Só tem 5. Escolhe um e assiste. Seria muito mais fácil, né, o processo de tomada de decisão. E é isso que o George Miller publicou nesse artigo de 1956, né, dizendo que o 7 é um número mágico. Né, e não é à toa que nós temos os 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 pecados capitais. Né? A cognição humana ela trabalha bem com o número 7. Bem, então aí você já deu um conjunto de agentes decisores. Então eu posso ter o Decision Maker 1, Decision Maker 2, Decision Maker K,
Posso ter 5, 10, 20 decisores, quantos forem. Né? E aí, o que vai acontecer? Cada decisor vai dar as suas opiniões, são essas... Deixa eu ver se eu consigo colocar o apontador aqui. Então, aqui. Então, cada decisor vai dar a sua opinião. Essa opinião vai se converter nessa matriz aqui, ΔCI-CJ, e cada matriz vai gerar um vetor coluna, que vai ser esse vetor VI aqui. Né? E aí, o que acontece? Como eu trabalho normalmente com critérios diferentes, né? Vou escolher um carro blindado, então eu tenho o custo, autonomia, então eles têm unidades de medidas diferentes, né? Então, como eu vou trabalhar com critérios que possuem unidades diferentes, eu tenho que executar algum tipo de normalização. Por que eu faço uma normalização? Porque a normalização ele vai tornar aquele critério adimensional. Ou seja, quando eu divido A e J pelo valor mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo, eu estou dividindo A, né, pelo máximo A. Então, eu vou dividir quilômetro por quilômetro. Então, a unidade quilômetros vai desaparecer e aqueles meus números ficarão adimensionais. E aí o meu problema está resolvido. E quando o peso do critério resulta no valor zero, como é que nós resolvemos esse problema? Nós substituímos por 1% do valor imediatamente superior. Por quê? Porque não faz o menor sentido eu ter um critério com peso nulo. Né? Se eu vou fazer uma prova de português e uma prova de matemática, português tem peso 10, matemática tem peso 0. Eu vou fazer a prova de matemática? Eu vou estudar a prova de matemática? Não vou estudar. Por quê? Porque ela tem peso 0. Qualquer que seja a nota que eu tirar, essa nota será multiplicada por 0. Né? Aí os senhores falam assim, mas, comandante, então era só excluir esse critério. Se ele tem peso nulo, não era nem para ele estar elencado. Sim, isso é uma meia-verdade. O que acontece é o seguinte, como o nosso método ele é multidecisor, pode ser que um critério não seja importante para o João, mas pode ser que seja importante para o Carlos. Por isso que eu não posso eliminar o critério. Né? Então, nós utilizamos essa convenção, né, de pegar 1% do valor imediatamente superior. E aí, o passo 4 é dado um conjunto de alternativas, elas são comparadas par a par dentro de cada critério, assim como o primeiro passo. E aí, aqui é a mesma coisa, né? Cada matriz gera um vetor coluna e depois eu faço o processo de normalização. Tá? Então, essa é a parte matemática do método, que quando eu mostrar, como eu estou aqui mostrando o desenvolvimento axiomático, normalmente o processo axiomático é pouco confortável de entender quando a gente tem um primeiro contato. Mas quando eu mostro um exemplo numérico, fica tudo muito mais simples. Né? Então, vamos lá. Então, vou mostrar aqui, Vou mostrar aqui um exemplo numérico, e aí todo mundo vai entender numa boa. Vamos supor o seguinte, uma revista decide fazer um ranking entre os 3 automóveis mais vendidos no Brasil, com base na preferência de 2 especialistas. Então, a revista pega lá os 3 automóveis mais vendidos, 2 especialistas, e aí vamos ordenar qual é o primeiro melhor, o segundo melhor e o terceiro melhor. E aí, quais foram os critérios que foram elencados? Então, nós elencamos o conforto, o design e a dirigibilidade do carro. Aí os senhores me perguntam, comandante, esses critérios são qualitativos. Eu não posso usar critérios quantitativos? Posso utilizar critérios quantitativos. Eu posso ter problemas só com critérios quantitativos, só com critérios qualitativos
ou as duas coisas. Eu posso ter problemas que tenham critérios quantitativos e qualitativos juntos, né? Eu poderia ter um quarto critério aqui, custo do carro, né? Seria um critério quantitativo e 3 qualitativos. Bem, e aí as alternativas? Então, eu tenho 3 alternativas, o Ford Ka, o Onix e o Prisma. Tá? E aí eu tenho que escolher, eu quero comprar um deles, quero saber qual deles é o melhor à luz desses 3 critérios. Tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho lá, né, conforto, design, dirigibilidade. Então, essa aqui é a hierarquia, né? Eu estou estruturando o problema, esse é o processo de estruturação. Então, conforto, design, dirigibilidade, e aí os 3 carros, Ford Ka, Onix e Prisma, e aí eu quero saber qual desses 3 é o melhor carro, levando em consideração a opinião desses 2 especialistas, desses 2 decisores, vamos dizer assim. Né? Bem, então, vamos lá. O primeiro passo, o que eu falei quando eu mostrei a parte matemática? O primeiro passo é a avaliação dos critérios. Então, vou ter que fazer uma comparação par a par dos critérios. Então, eu vou lá e pergunto para o decisor 1. Eu faço uma matriz quadrada com os critérios. Então, aqui, conforto, design, dirigibilidade. Conforto, design, dirigibilidade. E aí pergunto para o decisor 1. Decisor, se eu for lá na Marinha, né, Almirante? Então, repara o seguinte, que a diagonal principal, ela é sempre igual por motivos óbvios, né? Porque eu estou comparando conforto com conforto, design com design, dirigibilidade com dirigibilidade. E aí, à luz dessa escala, quando eu vou lá perguntar para o almirante, eu não mostro número nenhum, símbolo nenhum. Eu só pergunto isso aqui para ele, ó, essa escala semântica. Almirante, para o senhor, o conforto em relação ao design é menos importante, mais importante, muito menos importante? O que é para o senhor? Aí ele fala para mim, Marcos, para mim, conforto em relação ao design é mais importante. Aí, beleza, eu coloco aqui mais importante. Aí, Almirante, e o conforto em relação à dirigibilidade? Aí ele, para mim é a mesma coisa. Para mim tem a mesma importância. E o design em relação à dirigibilidade? Aí ele fala, não, para mim o design é muito menos importante que a dirigibilidade. Aí, ok, eu registro a opinião dele. Né? Aí, reparem o seguinte, olha só. Reparem que a matriz ela precisa ser consistente. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Se o almirante me disse que conforto em relação a design é mais importante, eu não preciso nem perguntar para ele design em relação ao conforto. Porque para manter a consistência da matriz, né, o elemento recíproco tem que ser aqui, né, o menos importante. Se aqui é mais, aqui tem que ser menos. Se aqui, né, se o elemento, ó, esse é o elemento segunda linha, terceira coluna. Se o elemento A23 é muito menos importante, o elemento A32 da matriz automaticamente tem que ser muito mais importante. Né? Então, na verdade, o que acontece? Então, na prática, quando nós desenvolvemos a ferramenta computacional, o que eu fiz? A diagonal principal eu já deixei amarrada no algoritmo, e as opiniões dos decisores, eu pego só a parte superior da matriz. Só essa parte de cima, quando eu vou fazer as perguntas. Porque quando o decisor responde a parte de cima, automaticamente a parte de baixo tem que ser o recíproco. Tá? Fala. Terminou o primeiro tempo aí, tem 10 minutos de intervalo aí. Se o senhor quiser tá bom. completar aí, eu prefiro dar uma paradinha. Deixa eu só fechar aqui esse slide e a gente dá uma parada. Então, Ok. Então, aqui, né? Então, eu pego as opiniões lá do decisor e acabou. E a opinião que o almirante, que o general, que o brigadeiro, que o diretor da empresa vai me dar,
eu só uso essa escala semântica aqui com ele, ó. Eu não vou perguntar, não vou mostrar a equação, eu não vou pedir para ele dar um valor, nada. Eu só vou perguntar para ele, vem cá, para o senhor, as características operacionais, elas são mais importantes ou menos importantes do que o custo do equipamento? Não, para mim é muito mais importante. Ok. Então, na hora de pegar as opiniões do decisor, nós só vamos utilizar essa escala semântica aqui. Esse processamento numérico aqui, o decisor não precisa nem ter contato, né? Então, aí, o que acontece? Baseado nesses 7 pontos que eu mostrei para vocês, então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Aonde tem o igual, a diagonal principal vai ser 0. Aonde for o mais importante, vai virar 1. Aqui, né? 0, porque, né, se a gente olhar lá, ó, era conforto igual a dirigibilidade. Aqui, muito menos importante, virou menos 2. E aí, como eu falei, né? Como eu comentei com vocês, se o elemento da segunda linha, terceira coluna, é menos 2, eu não preciso nem perguntar o recíproco dele. O recíproco dele tem que ser 2, automaticamente. Tá? E aí, o que vai acontecer? E aí, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou obter um vetor... A partir dessa matriz, o que diz lá na axiomática do método? Eu vou obter um vetor coluna por meio do somatório desses valores. Ó, 0 mais 1 mais 0 dá 1. Menos 1, 0 e menos 2, menos 3. 0, 2 e 0, 2. Depois eu vou normalizar utilizando essa equação aqui. Então, A e J menos o valor mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo daquela coluna, daquele critério. Então, por exemplo, ó, então aqui, vou botar aqui preto. Então, aqui, por exemplo, o primeiro elemento, né? Ali aqui o 1. Como é que o 1 virou 0,8? Eu fiz o seguinte, né? Esse valor, né? O valor 1,1 vai ser igual a IJ, que é o 1, menos o valor mínimo dessa coluna, né? Que é o menos 3, dividido pelo valor máximo, que é o 2, menos o valor mínimo, que é o menos 3. Então, 1 menos menos 3 vai dar 4, 2 menos menos 3 vai dar 5, 4 quintos, 0,8. Está aqui. É esse 0,8 aqui. Né? O menos 3 é a mesma coisa. Quando eu botar aqui menos 3 menos menos 3, vai dar 0 em cima. Então, vai dar esse 0. E quando eu pegar o 2, né, vai ficar 2 menos menos 3 sobre 2 menos menos 3. Vai dar 1. Né? Então, está aí a pontuação normalizada. E aí, o que vai acontecer? E aí, peraí, então peso nulo? Mas como assim? Né? Como é que... Porque para o decisor 1, esses são os pesos que ele atribuiu. Para ele, o conforto tem peso 0,8, o design tem peso 0 e a dirigibilidade tem peso 1. Aí você fala assim, mas comandante, peso nulo? Pois é, não faz sentido nenhum eu ter peso nulo. Então, mas em compensação, eu não posso retirar esse critério design, porque eu não sei se para os outros decisores esse critério é importante ou não. Então, para deixar esse critério aí e, ao mesmo tempo, não deixar esse 0, o que nós fizemos? A gente pega 1% do menor valor subsequente. Então, eu tenho 0, 1, 0,8, o segundo menor valor é o 0,8, então eu peguei 1% de 0,8, que dá 0,008, que assim eu não vou alterar a solução do problema e, ao mesmo tempo, eu faço com que eu não tenha um peso nulo, que conceitualmente é algo errado. Tá? Bem, então vamos fazer um break aqui. Na volta nós continuamos e aí eu mostro o restante da solução e como é que a gente utiliza a ferramenta. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Então deixa eu
compartilhar aqui. Deixa eu pausar aqui a gravação. Então, são 13h52. Então, 14h02 a gente volta. Então, vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso método, né? Método Sapir-Whorf. Então, estávamos aqui, né? Então, o decisor 1, eu fui lá, perguntei para o decisor, ele estabeleceu as preferências ordinais dele com relação aos critérios. Isso, o decisor 1. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o decisor 2, ó. Ele vai dar as opiniões dele. Então, eu tenho lá o almirante João, depois eu vou perguntar as opiniões do almirante José, para gerar outro vetor. Então, vou, almirante. Então, aqui, a diagonal principal, né? Tudo igual. Para o senhor, o que é o conforto em relação ao design? Ele vai, para mim, é muito mais importante. Então, vou lá e coloco lá o muito mais importante. E o conforto em relação à dirigibilidade? Não, mais importante. Ok. E o design em relação à dirigibilidade? Não, para mim é a mesma coisa. Ok. Acabou. É só esse dado qualitativo que eu preciso do decisor. Se é igual, mais, muito mais importante, menos, muito menos. Eu só preciso dessa opinião do almirante. Não preciso de mais nada. Não precisa de número, não preciso me dizer mais nada. E aí, depois que ele me deu essas opiniões, eu vou lá, faço essa conversão, né, da linguagem semântica para a linguagem numérica, transformo aqui num vetor coluna, né, ó, 0 mais 2 mais 1, 3. Menos 2, 0 e 0, menos 2. Menos 1, 0 e 0, menos 1. E aí, novamente, vou normalizar esses valores, e aí, quem for 0, eu vou pegar 1% do segundo menor valor. 1%, e aí está resolvido. Então, aí, acabou a primeira etapa do método, que é o quê? A comparação dos critérios. O decisor, o almirante, general, o brigadeiro, o diretor, ele tem que me dizer o que para ele é mais importante que o quê? Se é o conforto, o design ou a dirigibilidade. Né? A parte matemática a gente cuida, mas ele tem que me dizer o que, né? Ah, não, para mim conforto é melhor que design. Ah, não, para mim um rancho é mais importante do que o piso, que tem que trocar. Vamos melhorar o rancho, o piso a gente aguenta mais um tempo. Né? Então, o decisor ele tem que, né, ele tem que me dizer ali, pelo menos, qualitativamente, o que na cabeça dele ele acha mais importante do que o quê, em termos de critérios. E aí, o que eu vou fazer? Então, agora é a hora de compilar os pesos. Então, já tenho os pesos do decisor 1, os pesos dos critérios, já tenho os pesos do decisor 2, então agora eu vou pegar e vou somar esses dois pesos para obter os pesos finais. Ou seja, as opiniões dos dois foram levadas em consideração. Não há motivo nenhum para o decisor 1 ou o decisor 2 achar que a opinião dele foi desconsiderada no momento da decisão. Não foi. A opinião de todo mundo foi considerada, ainda que no final não dê a alternativa que ele acreditava ser a melhor. Mas a opinião dele foi ouvida, foi processada e contribuiu, inclusive, para eleger aquela alternativa que ele não queria. Bem, então a primeira etapa acabou, que é a avaliação dos critérios para esse problema do carro. Agora eu vou para a avaliação das alternativas. Então, a mesma coisa. Decisor 1, ele vai fazer, dentro de cada critério, ele vai comparar os carros. Então, ele fez um test drive nos 3 carros, viu como é que é o conforto, como é que é
a dirigibilidade de cada carro, o design. E aí eu pergunto para ele, decisor 1, vamos lá, dentro do critério conforto. Então, a mesma coisa, a diagonal principal toda zero. Dentro do critério conforto, o que o senhor achou do K em relação ao Onix? Aí ele vai falar, eu achei muito pior. Vou botar lá, -2. O que o senhor achou do K em relação ao Prisma? Muito pior. Vou botar lá, -2. O que o senhor achou do Onix em relação ao Prisma? Eu achei um pouco pior. -1. Então, eu perguntei essa parte de cima da matriz, a parte de baixo, ela se autocompleta. E aí o processo é exatamente o mesmo da comparação dos critérios. Então, vou fazer a pontuação, vou somar, -2 com -2 dá -4, 2 com -1, né? Isso saiu errado aqui, né? 2 com -1 dá 1. Está errado ali. E 2 mais 1, 3. E aí vou pegar, saiu esse menuzinho aqui errado, mas é 1, tá? Aqui está certo. E aí eu tenho a pontuação normalizada. Aí, e aqui? Será que aqui eu posso ter um valor nulo para o Ford Ka? Tá tudo bem? Eu posso deixar esse 0 aí? Nesse caso eu posso. Por que eu posso? Porque quem está com valor 0 é a alternativa, não é o critério. Seria como se tivesse uma prova de português e matemática e você tirasse 0 em matemática. Ok, uma pessoa pode tirar 0 em matemática. O que não pode é a prova de matemática ter peso 0. É isso que não pode. Então, o Ford Ka, ele, no critério conforto, para o decisor 1, ele ficou com nota 0. Tudo bem. Né? Não tem problema nenhum. Aí eu vou pedir para ele dar a opinião dele com relação ao design. Aí a mesma coisa, ele vai dar a opinião dele, eu vou somar aqui a pontuação na linha, né? 0 mais 0 mais 1 dá 1, 0 mais 0 mais 0 dá 0, -1, 0, 0, -1. Vou normalizar, e aí esse serão os pesos para cada carro, para cada alternativa, dentro do critério design para o decisor 1. E aqui a mesma coisa para a dirigibilidade. Né? Mesma coisa, pontuação, normalizou, e aí a pontuação normalizada. Então, reparem, vamos recapitulando. Então, primeiro, nós fizemos a comparação paritária entre os critérios, para o decisor 1 e para o decisor 2. Agora, nós estamos fazendo a comparação paritária das alternativas dentro de cada critério. Então, aí eu peguei o conforto, o design e a dirigibilidade. Então, já acabei aqui para o decisor 1. Agora, eu vou fazer tudo a mesma coisa para o decisor 2. Ele vai dar as opiniões dele. Então, aqui eu já vou passar. Se eu tiver muito rápido, vocês falem, tá? Por favor. É porque, como o cálculo é repetitivo, né? Não faz sentido a gente ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Então, o decisor 2 vai comparar as alternativas dentro do critério conforto. Então, a mesma coisa, vou usar a escala semântica, vai dar essa pontuação, e aí normalizou. Ok. Aí o decisor 2 vai dar a opinião dele, a comparação entre as alternativas, para o critério design. Aí somou, normalizou, obteve aqui essa pontuação. E, por último, ele vai dar a opinião dele com relação às alternativas dentro do critério dirigibilidade. E aí, obteve essa pontuação, normalizou aqui. Ok, acabou. Acabou a aplicação do método. São dois processos, comparação dos critérios e a comparação das alternativas dentro de cada critério. Agora, como é que a gente vai compilar tudo isso? Agora nós vamos agregar as preferências. Ó. Então, eu tenho o seguinte, ó, no conforto, eu tenho lá os valores do decisor 1, os juízos, né? Do decisor 1 e do decisor 2.
eu vou somar esses dois vetores, vou obter esse vetor resultante aqui. Design é a mesma coisa. Tenho esse vetor do decisor 1, esse vetor do decisor 2, vou somar os dois vetores, vou obter esse vetor resultante para o design. Dirigibilidade é a mesma coisa. Tenho o vetor do decisor 1, vetor do decisor 2, vou somar os dois vetores, vou ter aqui o vetor da dirigibilidade. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três para obter a matriz de decisão aqui compilada. Ó. Repara que esse primeiro vetor aqui, nessa primeira coluna, é o vetor aqui do conforto, ó, 0, 1,04 e 2. Está aqui, ó, 0, 1,04 e 2. O design, ó, 1, 1,5 e meio. Então, está aqui, ó, 1, 1,5 e meio. E aqui a dirigibilidade. Então, aqui eu tenho a matriz compilada do quê? Das alternativas e dos critérios. Era aqui que eu queria chegar, nessa matriz. Agora, o que eu vou fazer? Lembra que lá no primeiro passo, eu tive o quê? Eu tive o peso dos critérios, né? Foi o que eu obtive. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa matriz de decisão já compilada e vou multiplicar pelos pesos de cada critério, né? Então, aqui eu tenho o Ford Ka. Então, acompanha só a lógica do método. Então, eu tenho aqui, ó, os scores do Ford Ka, ó. Então, ele tirou 0 no conforto, 1 no design e meio na dirigibilidade. Na verdade, se vocês pensarem bem, é uma média ponderada. Ó, eu vou pegar a nota dele no conforto e vou multiplicar pelo peso do conforto, que é 1,8, mais a nota dele do design e multiplicar pelo peso do design, mais a nota dele na dirigibilidade vezes o peso da dirigibilidade. É isso. É uma multiplicação matricial. Então, eu vou pegar a primeira linha, multiplicar por essa coluna, vai me dar um valor. A segunda linha, vou multiplicar por essa coluna, vai me dar outro valor. E a terceira linha, por essa coluna, vai me dar outro valor. Ou seja, eu estou multiplicando uma matriz 3 por 3 por uma matriz 3 por 1, e quando eu multiplico uma matriz 3 por 3 por uma 3 por 1, eu vou obter o quê? Eu vou obter uma matriz 3 por 1. Né? 3 linhas, uma coluna, que é o que eu quero no fim das contas. Então, fazendo essa multiplicação, o que vai acontecer? Eu vou obter lá a pontuação final. Ó. Então, quer dizer que o Ford Ka ficou com 0,61, o Onix 4,30 e o Prisma 4,46. Está resolvido o meu problema de tomada de decisão. O melhor carro, o carro que eu devo comprar é o Prisma, ficou em primeiro lugar. O segundo lugar foi o Onix. E o último lugar, o Ka. Está resolvido o meu problema. Aí, você pode falar assim, mas, comandante, como é uma opinião subjetiva, eu tenho uma margem, uma gordura para errar nesses juízos, né? E aí eu posso considerar que essas duas alternativas aqui, elas estão mais ou menos ali próximas, né? Mais ou menos empatadas. Eu posso fazer essa análise, né? Matematicamente, não tem dúvida, o Prisma é o primeiro. Mas se eu considerar que eu coletei opiniões subjetivas do decisor, eu posso considerar que essa proximidade aqui indica ali que eu tenho um empate meio técnico. Mas eu tenho certeza absoluta que não é para comprar o Ford Ka, porque, olha, né? Ford Ka é 0,61, pô, né? Então, quer dizer, 4,4, né? Dá 6 vezes 8, 48, 7 vezes, né? 4,3 quer dizer que o Onix é 7 vezes melhor que o Ka. Então, eu posso até no final, no processo decisório, ficar em dúvida entre o Onix e o Prisma. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que não é para comprar o Ka. Né? E aí isso me lembra
a frase do Jobs, né? Ele tinha uma frase que dizia que decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Então, eu posso até ficar indeciso entre esses dois, mas o Ford Ka eu tenho certeza que não é para comprar, ele não vai me atender, tá? Não vai atender a minha necessidade. Bem, e aí, aí os senhores podem perguntar, mas comandante, em que situações que eu posso aplicar esse método? Em qualquer situação. Problemas de nível operacional, tático e estratégico, né? Então, eu já apliquei esse problema para escolher um navio de transporte de tropa e já apliquei para escolher uma máquina extrusora, né? Então, preciso selecionar um oficial para mandar para uma missão de paz. Eu posso usar o método SAPEVO-M. Preciso escolher um carro blindado para fazer uma missão. Posso usar o método SAPEVO-M, né? Então, aqui são alguns trabalhos que foram publicados utilizando esse método. Ó. Então, um deles foi a escolha de um navio de desembarque de tropa para a Armada Argentina por meio do método SAPEVO com múltiplos decisores. Esse trabalho nós apresentamos no ITA no ano passado. Esse Tomás Greco é um capitão da Marinha Argentina que foi meu orientado no curso de aperfeiçoamento. E esse foi o TCC dele, né? Depois virou um artigo que foi apresentado lá no ITA. Esse foi um outro trabalho, ó, do comandante Luiz Frederico, o uso do método SAPEVO-M com os parâmetros do modelo SCORE 12.0 para o ranqueamento da rede de suprimentos, né? Da cadeia de fornecedores para o material de um hospital da Marinha. Então, foi um artigo que foi publicado na revista Pesquisa Naval. Esse outro, ó, seleção da alternativa de projeto de desenvolvimento da produção de um campo offshore por meio do método SAPEVO com múltiplos decisores. Foi um aluno também, o Alessandro, que utilizou esse método para prospecção de campo offshore. Esse é um estudo que nós estamos fazendo na Marinha, que é analisando onde seria uma boa cidade, um bom local do litoral para o estabelecimento de uma segunda esquadra, né? A primeira, há muito tempo já há esse estudo na Marinha, a primeira é aqui em Niterói, né, na base naval no Bocanguê, e há muito tempo que se pensa, tá bom, vamos ter uma segunda esquadra, aonde que ela vai ser? Vai ser em Salvador, vai ser em Natal, Maceió, né? Então, nós utilizamos o método SAPEVO-M para estudar um possível local para a segunda esquadra. Esse foi feito no Exército, junto com o Coronel Lopes e o Yuri, que foi nosso aluno lá no transporte. Ó. Interoperabilidade na região amazônica. Aplicação no método SAPEVO-M para selecionar equipamento logístico a ser utilizado pelas Forças Armadas. Esse artigo ele foi publicado na coleção Meira Matos, no último número da coleção Meira Matos. E por aí vai, né? Tem vários outros trabalhos, ó. Modelagem dinâmica para escolha de um modelo preditivo de Churn, por meio do SAPEVO-M, e por aí vai. E aí vocês falam assim, pô, mas comandante, como é que eu vou fazer essas contas todas, né? Que trabalheira. Não, nada disso. No IME, nós desenvolvemos, lá na computação, eu desenvolvi com os meus alunos 2 softwares que realizam todos os cálculos, só com as opiniões dos decisores. Então, o primeiro deles foi o SAPEVO-Web, que nós fizemos em 2018. O SAPEVO-Web funciona até hoje, está lá nesse endereço, www.sapevoweb.com. Só que ele tem um inconveniente, que ele é uma ferramenta síncrona, ou seja, eu preciso estar com os 10 decisores numa sala,
E aí eles vão me dando a opinião e eu vou preenchendo. E no final sai o resultado, né? E isso, para mim, era um problema, porque não necessariamente os decisores estão disponíveis para responder no mesmo momento. Eu queria que eles respondessem de maneira assíncrona, como se fosse um e-mail, por exemplo. Então, esse Sapevo Web nós registramos, né, no INPI. No Brasil não existe patente de software, né, só existe patente de produto, processo. Não se deposita uma patente de software. Nos Estados Unidos existe patente de software, mas no Brasil não. Então, no Brasil se chama registro do programa de computador. Então, esse programa Sapevo Web foi registrado. E aí, recentemente, nós desenvolvemos uma ferramenta chamada Sademon, que é essa que nós vamos utilizar aqui agora. Essa ferramenta, Sademon é um acrônimo, né? Quer dizer Sapevo Decision Making Online. Tá? Então, ele foi registrado também. Então, vamos ver como é que o Sademon funciona. Vamos dar um exemplo. Vamos botar a mão na massa, né? Então, eu peguei um exemplo, não sei se é absurdo ou não, porque eu não sou do Exército, não sou da Marinha, mas, carinhosamente, eu escolhi um problema que fizesse sentido para os senhores, né? Então, vamos supor que eu tenho uma determinada missão para o Exército, e aí eu tenho que decidir qual é o carro de combate que deverá participar dessa missão, ou lá em Formosa, seja onde for. E aí foi feito um brainstorm entre os decisores e etc., e se chegou aos seguintes critérios. Eu tenho que considerar a blindagem do carro, o poder de destruição da arma dele e a manobrabilidade, né? Se ele for grandão e tal, ele tende a ter pouca manobrabilidade. Então, eu tenho aí critérios que são conflitantes, né? Possivelmente, se eu tenho uma blindagem muito robusta, ele tem uma manobrabilidade um pouco menor. Eu sei que isso não necessariamente é uma regra, mas, né, é uma consequência relativamente natural. E aí, das alternativas, dos carros que eu tenho disponíveis, né, dos carros de combate, que estão operacionais e disponíveis, eu tenho lá o Leopard, o Mike 60, o Guarani e o Cascavel. Então, levando em consideração esses critérios, eu tenho essas 4 alternativas. Então, dei um print aí na tela, porque nós vamos precisar preencher o software, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O endereço, deixa eu compartilhar aqui, espera aí. Então, aqui, não nessa tela aqui. Ah, tá. Agora foi. Então, vamos entrar no seguinte, ó. O endereço é o seguinte, ó. É www.sademon.com. Então, é uma ferramenta que tá online. Qualquer um pode entrar. Os senhores podem entrar aí e que a página vai abrir. É para usar mesmo. Os senhores irão lá para as suas unidades, pode usar à vontade. Está liberada a ferramenta, né? Para problema administrativo, problema operacional. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, eu sou o moderador, né? Então, eu vou lá, ó, New. Eu vou criar uma nova sessão. Então, aqui, New. Ó, ele criou uma nova sessão, tá? Criou uma nova sessão. Aí, eu vou colocar aqui uma senha, 1, 2, 3, 4.
Vou colocar um título, ó, carro de combate. E aí o moderador, Marcos. E aí e-mail, marcos@email.com. Ok. Salvar. Então, eu tenho aqui os detalhes da sessão. Tá? Então, vou lá. Quais são as alternativas? Então, eu que estou criando a sessão, eu sou o moderador. Eu não sou o respondente. Né? Então, vou lá, vou colocar lá, alternativas. Então, eu tenho o Leopard, adicionar, o Mike 60, adicionar, Guarani, adicionar, e o Cascavel, adicionar. Adicionei as alternativas, e aí eu tenho que assessorar o general, né? Qual o melhor carro de combate para realizar aquela determinada missão. Ok, essas são as alternativas. E aí eu vou colocar aqui os critérios, né? De acordo com os quais critérios eles serão avaliados. Quais são os critérios que para o general são importantes? Então, ele me falou lá, é a blindagem do carro. Quanto melhor a blindagem, né, melhor o carro. A destruição do armamento, que o armamento causa. Destruição do armamento, né, de acordo com o calibre lá da arma. E a manobrabilidade do carro. Reparem que esse é um problema que nós chamamos de problema complexo, né? Por que é um problema complexo? Porque ele tem critérios conflitantes. Né? Eu quero que ele tenha muita blindagem, mas ao mesmo tempo eu quero que ele tenha manobrabilidade. Se eu tenho muita blindagem, eu vou perder. Um carro pesadão, ele não tem tanta manobrabilidade. Então, a aplicação do método, ele ajuda justamente a estruturar esse raciocínio. Até que ponto eu estou disposto a abrir mão de um critério em relação a outro para cumprir uma determinada missão. Tá? Então, ok. Então, o problema já está estruturado. Eu, como moderador, eu já fiz o que eu tinha que fazer. E aí eu vou fazer o seguinte, faz de conta que os senhores são os decisores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número de sessão e vou mandar para os senhores, aqui pelo chat. Então, por exemplo, eu vou abrir uma outra janela aqui, faz de conta que eu sou o Carlos agora. Então, eu vou abrir lá, ó, Sademon. Aí eu vou colocar aqui o número da sessão que o Marcos me mandou. Entrar. Eu vou ter acesso... Cadê? Não carregou? Espera aí que eu acho que deu algum bug aqui. Tchan. Estranho. Deixa eu botar aqui em cima. Não sei porque que não está entrando. Session ID. Deixa eu ver aqui. Papapá. Back. Ah, tá. Beleza. Tem um detalhe aqui que eu esqueci de falar para vocês. Tem essa chavezinha aqui, ó, que é status. Ela tem que estar habilitada aqui em azul para permitir que os decisores possam responder. Se você desabilitar ela aqui, a gente não consegue entrar.
né? Então, você determina lá quanto tempo você vai deixar a sessão aberta para o decisor responder. Então, eu vou abrir aqui, ó. Então, aqui. Vou entrar, vou colocar o número da sessão aqui. Aí abriu lá para eu responder, ó, carro de combate. Então, vou colocar meu nome, né? Vou colocar aqui Carlos. Então, faz de conta que meu nome é Carlos. Meu e-mail, carlos@email.com. Moderador é o Marcos, ó, né? E aí eu vou dando a minha opinião, ó, só estrelinha, ó, não tem que fazer conta nenhuma. Então, vamos comparar agora, ó, avaliação dos critérios. Então, blindagem com relação à blindagem já aparece amarrado aqui, fixo em equivalente. Agora eu quero comparar blindagem em relação à destruição. É claro que na hora que o general for dar essa opinião, né, esse juízo de valor, isso tem a ver com a missão que o carro vai fazer, né? Se o carro vai entrar numa comunidade, por exemplo, ele não quer entrar lá e destruir nada, né? Ele quer entrar e sair em segurança. Então, ele vai dizer que a blindagem para aquela missão é muito mais importante, né? E a blindagem em relação à manobrabilidade? Pô, peraí, a blindagem é importante, mas a manobrabilidade também é, para o carro poder se deslocar naquelas vielas, né? Ah, então vou dizer que é equivalente. A blindagem é tão importante quanto a manobrabilidade. Aí, beleza. Aí ele fala, o critério de destruição. O que é destruição em relação à manobrabilidade? A mesma coisa. Para mim, a manobrabilidade do carro é muito mais importante. Porque o meu objetivo não é atirar em nenhuma casa, né? Eu estou lá para, né, para pacificar a área. Então, eu vou botar aqui muito menos importante. E aí, por último aqui, a blindagem, ó. Não, aqui já foi todo mundo. Então, todas as comparações já foram feitas. Então, aquele primeiro processo, que eu fiz aquela conta toda, de matriz, papapá, já acabou. Ele já deu a opinião dele. Agora, nós vamos fazer a avaliação das alternativas, ó. Então, eu, que sou general, eu conheço os carros, conheço, né, o Leopard, conheço o Guarani, conheço as características operacionais de cada um, ou eu tenho o meu estado maior que vai me ajudar nisso. Então, vou lá. Com relação à blindagem, quem tem a melhor blindagem? O Leopard ou o Mike 60? Não faço a menor ideia, vou chutar, né? Então, bem, eu chutaria que o Leopard tem uma blindagem melhor. Estou chutando, tá? Não faço a menor ideia. O Leopard ou Guarani, eu chutaria que ele tem maior. Leopard Cascavel, colocaria maior também. Depois, Patton e Guarani. Pato e Guarani eu colocaria maior. Depois, Patton e Cascavel. Maior. Depois, Guarani com relação ao Cascavel. Está aqui, equivalente. Repara o seguinte, conforme eu coloco a estrelinha Guarani com Cascavel, automaticamente o recíproco já se auto-preenche. Ele nem te pergunta, né? Ele já vai preenchendo. As de baixo estão preenchidas, porque em algum momento você já respondeu lá em cima, já para não te deixar errar. Então, aqui, destruição. Quem destrói mais? O Leopard ou o Patton? Eu vou colocar lá, sei lá, o Leopard. Quem destrói mais? O Leopard ou o Guarani? Tá aqui, o Leopard. O Leopard ou o Cascavel? Ah, não, o Leopard, ele destrói menos. Vou botar aqui menos. O Patton ou o Guarani? Vou botar aqui, equivalente. O Patton ou o Cascavel? Vou colocar aqui mais, o Patton destrói mais. O Guarani ou o Cascavel? Vou colocar equivalente. E aí, por último, a manobrabilidade do carro. Quem tem a melhor manobrabilidade, o Leopard ou o Patton?
Vou botar aqui, Leopard. Leopard Guarani. Leopard Cascavel. Paton e Guarani. Paton e Cascavel, equivalente. Guarani e Cascavel, 6. Pronto, todas as respostas foram dadas. Se ficar faltando qualquer dado, ele não habilita aqui para você salvar a sua opinião. Se não tiver habilitado aqui, é porque está faltando responder alguma coisa. Eu coloquei uma chave aí, uma trava, para não deixar você concluir a pesquisa faltando alguma coisa. Então, quando eu clico aqui em Save, ó, vamos ver se ele vai calcular. Ele está calculando. Todos aqueles cálculos que eu mostrei para vocês, eles estão fazendo. Está lá. Ó. Então, para o Carlos, para o decisor Carlos, o melhor carro é o Leopard, para cumprir essa missão. E aí eu tenho aqui as pontuações. Ó. Eu tenho os critérios. Para mim, o mais importante foi a manobrabilidade. O segundo mais importante foi a blindagem. E o poder de destruição quase não foi importante. E aqui eu tenho o ranking dos carros. Ó. O melhor carro para cumprir a missão é o Leopard. O segundo melhor é o Pato. O terceiro, o Guarani. E o Cascavel é o pior. Para essa missão, não é genericamente, o carro que é ruim. Não. Para cumprir essa missão, eles ficaram nesse ranking. Mas essa é a minha opinião, é a do Carlos, é do general Carlos. Eu não sei a opinião dos outros, né? Então, todo mundo tem que responder para a gente ver o que vai dar, né? Então, eu vou mandar aqui pelo chat, vou mandar aqui o número da sessão, ó. Tá aí. Então, os senhores entrem lá em www.sademon.com e lá naquela tela do meio, coloque lá, copie e cola o número dessa sessão, que aí todo mundo vai poder preencher com os dados do método. Faz de conta aqui que todos somos generais. Então, eu já dei minha opinião, eu sou o Carlos. Então, o Major Pinho, Mendonça, Major Ingrid, todo mundo preenche aí o Sademon para ver qual é o resultado que vai dar. Qualquer dúvida é só falar.
Todo mundo conseguiu acessar o Sademon? Está conseguindo preencher? Sim, senhor, preenchendo aqui. Beleza. Deu um erro aqui. Foi? Deu um erro, deu uma mensagem de Deu erro. erro? Para salvar, é. Como é que é? Qual o erro que deu? Erro operacional, decisão, novo, database locked. Como é que é? Não entendi. Copiar no chat. Mais alguém que tentou mandar, não? Mais alguém deu erro ou não? Essa coisa nunca deu erro, esse sisteminha. Deixa eu ver aqui. O que está acontecendo? Esse erro aconteceu com todo mundo? Aconteceu com todo mundo esse erro ou não? Não, o meu não deu erro, não. O meu também não. O meu também não deu erro, não. Então, eu também não. Então, Pode ser algum... é entre a cadeira... É. Né? Aqui também não deu erro, não. O problema é entre a cadeira e o computador. Não estou podendo passar de decisão. Aí, olha só. Então, Olha só uma coisa. Eu estou aqui, ó. Eu tenho o poder de moderador. Ó. Aqui foi o Carlos, né? Vou fechar aqui. Aqui, ó, é a minha página do moderador. Fui eu que criei a sessão. Enquanto eu deixar esse status aqui, essa chavezinha aberta, os senhores conseguem responder. A hora que eu fechar, ninguém mais responde, né? Então, você literalmente é o dono da sessão. Eu finalizei já. Todo mundo terminou? Eu posso encerrar? A hora que terminar, me avisa para eu encerrar aqui. Ó. Meu está encerrado. Tá? Todo mundo? Cristiano, Pinho, todo mundo acabou? Ingrid? Foi? Então, vou encerrar aqui, hein? Então, beleza. Então, eu que sou o moderador, eu venho aqui, encerro a sessão, e aí eu peço lá o report online, para eu ver as respostas, para eu ver a solução do problema como um todo, e se eu quiser, eu posso ver também as respostas que cada um deu, né? Então, olha lá, report online. Então, ó, no final, quem ganhou foi o Leopard, ó. Então, aqui, ó, aqui eu vejo quem respondeu, ó, Carlos, Pinho, Barará, Ingrid, né? Aí, repara uma coisa, foi legal ter acontecido aqui. Repara aqui que o Tárcio respondeu 2 vezes, ele salvou 2 vezes. Então, naturalmente, que a opinião dele, ele está lesando o sistema para o Leopard ganhar. Anula aí, professor, anula uma dele. Ele quis se safar aqui para a alternativa dele ser escolhida, né? Só que aí eu venho aqui, ó, tem uma lixeirinha, ó, eu venho aqui e descarto uma das opiniões que ele deu. Eu, como dono da sessão, consigo fazer isso. Ó. Aí ele saiu, só ficou uma, né? Então, olha lá.
Então, aqui, então, compilando, fazendo a composição vetorial de todo mundo, realmente quem ganhou foi o Leopard. Foi o melhor carro de combate para realizar essa missão. Então, aqui eu vejo os pesos. Olha só, blindagem. Olha que coisa interessante. O critério blindagem e o critério manobrabilidade praticamente ficaram empatados. Eles são praticamente igualmente importantes, né? E o destruição ficou, né? Ficou em terceiro lugar. E na hora de escolher o carro, aqui, Então, olha só, se eu sou o general e tenho que escolher, eu já sei que os dois melhores são o Leopard e o Guarani, né? Eu tenho essas 4 alternativas, então eu sei que para realizar essa incursão, essa missão, o primeiro é o Leopard, mas na falta do Leopard, o Guarani vai safar brilhantemente, porque ele praticamente é tão bom quanto o Leopard. Agora, para essa missão, o Cascavel não é para usar de jeito nenhum. Está completamente fora de questão utilizá-lo, né? Vê que o Leopard ele é 3 vezes melhor do que o Cascavel, né? 3 vezes 25, 75. Né? Então, ele é 3 vezes melhor. Então, quer dizer, esses métodos, se a gente for pensar, meus amigos, é claro que eu consigo tomar boas decisões sem usar esses métodos? Consigo, né? Só que esses métodos, eles servem para quê? Eles servem... vocês vejam que às vezes a gente faz um estudo de Estado Maior, né? Faz caramba, e leva meses. E aí, para você entender, estruturar, e dar um trabalho dos infernos para fazer, né? E quando você tem uma medida quantitativa, uma medida palpável, um número, isso fica muito mais fácil o processo cognitivo da escolha, né? A escolha exige um esforço cognitivo, né? E outra, todo mundo aqui poderia saber, por exemplo, que o Leopard é melhor do que o Cascavel, mas ninguém sabia quanto. Agora a gente conseguiu quantificar que ele é 3 vezes melhor, né? Eu, como oficial, né, operacional, oficial, e o Leopard é muito melhor do que o Cascavel, mas melhor quanto? Como é que você quantifica isso? Você só sabe que é melhor, né? Então, quando eu utilizo um método desse, a minha opinião sai do achismo e passa a ter uma quantificação, né? E outra, o que eu julgo de mais importante em qualquer processo decisório é a questão da transparência. Eu canso de falar isso lá na Marinha. Chefe, vamos usar aqui um método, ou HP, ou Sapevo, ou TOR, ou qualquer outro método, que se houver qualquer questionamento depois, o senhor está coberto e alinhado. Utilizou um método consagrado na literatura, pegou dados reais, chamou o especialista e o método apontou que essa era a melhor compra. Se no final das contas não foi, azar naval, acontece. Mas o senhor está respaldado numa metodologia científica. O senhor está com a guarda fechada. Não foi ali uma reunião de amigos ali, né? Não, junta aqui 3, 4 amiguinhos, vamos fazer aqui. Vamos escolher aqui o fornecedor de pão, qual que é o melhor. Não foi isso. Juntou, cada um deu a sua opinião, coletou os dados e, no final, o método mostrou que a melhor solução é uma determinada alternativa, né? Por exemplo, a Marinha agora está no projeto lá das fragatas classe Tamandaré, né? Na construção das fragatas. É um projeto de 1,6 bilhões de dólares. E tiveram 2 concorrentes, o consórcio Águas Azuis, que tem a ThyssenKrupp, alemã, e outro. Como é que eu vou escolher um ou outro consórcio para um contrato de 1,6 bilhões de dólares? Então, a Marinha lançou mão de um método desses, de um método multicritério,
e chegou à conclusão que o consórcio Águas Azuis, né, a construtora lá alemã, ThyssenKrupp, seria melhor. Mas isso pautado em cima de uma metodologia científica. Não foi 2 ou 3 ali que, não, vamos fechar aqui, vamos escolher a ThyssenKrupp, está resolvido. Né? Então, o que eu falo a aplicação desses métodos serve tanto para efetivamente resolver problemas práticos do dia a dia, mas até para fechar a guarda dos senhores perante o TCU, perante uma auditoria, uma... Não, eu escolhi tal fornecedor com base num método consagrado na literatura. Eu escolhi tal oficial para a comissão permanente no exterior, baseado aqui no método aqui. Tem os critérios, então foi aqui o coronel Zezinho que foi escolhido para permanente no exterior. Não foi porque ele é meu coxado, eu gosto dele, nada disso. E todos foram avaliados segundo um critério, né, já consagrado, segundo um método já consagrado. Então, ajuda muito, ajuda no processo de estruturação, de entendimento do problema e também ajuda para conferir maior transparência ao processo decisório, que eu acho que é a principal questão hoje em dia, né? A sociedade, cada vez mais, ela está exigindo essa transparência, não dá mais para falar, é isso aqui que eu decidi, é isso aí mesmo, sou eu que mando. A sociedade não está mais engolindo isso. Né? Se a gente tomar uma decisão ruim e a sociedade cair em cima, a gente vai ter que saber se explicar por que tomou aquela decisão ruim. Né? Então, eu acho que são ferramentas que podem fechar a guarda dos senhores para qualquer decisão. Né? Eu penso assim, e pelo menos, né, lá no CASNAV a gente usa. Né? E aí, senhores, era isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, aqui, então, o que eu falei, eu como moderador, eu vejo a solução final, essa solução aqui já é a compilação das opiniões de todo mundo, então pode ser até que algum dos senhores não tenha escolhido o Leopard. Alguém não escolheu? Na hora que deu a solução, não deu o Leopard? Eu. A Major Ingrid não escolheu o Leopard. Eu do Guarani. Guarani também. O Coronel Vasconcelos deu Guarani. Mas Meu também. Mas as opiniões dos senhores está compilada aqui, matematicamente. O seu vetor contribuiu para eleger o Leopard, mesmo tendo sido o Guarani. Olha que coisa interessante. Né? Então, a gente não fica com aquele gosto amargo na boca, né? Pô, o pessoal não ouviu a minha opinião. Pô, fui atropelado pelo grupo. Não foi atropelado. Você deu a sua opinião e a sua opinião gerou um vetor. E ela, inclusive, contribuiu para eleger o Leopard. Né? Então, E aí muita gente pergunta, comandante, eu posso usar só para um decisor? Pode usar só para um ou para vários. Né? Ele é multidecisor ou monodecisor. E aí, se eu quiser verificar a opinião de cada um, eu posso também. Se eu clicar aqui na Ingrid, aparece para mim a avaliação dela. Olha lá, Major Ingrid. É aí que está o problema, né? Não pode aparecer, né? Tem que ser anonimato total. Então, aparece lá a opinião dela. Na avaliação dela, o melhor foi o Guarani. Então, tem lá, para ela, blindagem e manobrabilidade empatou e destruição não tem a menor importância. E aqui, para ela, o Guarani e o Leopard ficaram aqui praticamente empatados e o Pato e o Cascavel por último. Então, eu consigo ver a opinião de cada um aqui, eu como moderador. Né? Que mais? Tá, terminou. Comandante. Fala. Então, está aí o nosso Uma perguntinha aí. Referências. Fala, eu já acabei. Agora as dúvidas.
Não, é uma pergunta, não é a dúvida, só que a gente está fazendo um trabalho sobre gestão de carreira do quadro de engenheiros aqui do Exército, e eu vi aí o seu currículo que o senhor fez aí você fez aí a Escola Naval e tal, e depois seguiu um caminho acadêmico aí, com mestrado, doutorado. Exatamente. Você chegou a cursar a Escola Superior de Guerra, a EGN? Eu cursei há 2 anos atrás. O que acontece é o seguinte, deixa eu descompartilhar aqui. O que acontece é o seguinte, quando nós estamos no 4º ano de capitão, abre a possibilidade de você sair do setor operacional e ir para a área de ciência e tecnologia. Então, quando eu estava no 4º ano de capitão, em 2010, abriu uma vaga para fazer o mestrado em modelagem matemática na COP. Aí o pessoal dá um nome, né? Foram 10 oficiais, dos 10 eu fui o selecionado para fazer. Então, aí você vai, faz o mestrado, 2 anos, e aí já volta como major, né? Já embarca novamente como capitão de corveta. Porque a gente faz o mestrado no 5º e 6º anos de capitão. E aí, quando embarca, já embarca no 1º ano de capitão de corveta. Entendi. Ao concluir o mestrado, na Marinha, você sai da escola naval, você é oficial combatente, né? Isso é uma perguntinha. Quinto e sexto ano de capitão. Você passou, perdeu essa Não, é assim. possibilidade. O interstício de capitão são 6 anos. E aí, a chamada para ir para a área de ciência e tecnologia é exatamente no 4º ano. Se perder, perdeu. A gente não quer amarrar as coisas. A janela é no 4º ano. Tá. Se perder, já era. Né? Se deixar ir para o 6º ano de capitão-tenente, você não vai mais poder fazer. Entendeu? Certo. E aí, abre no 4º ano, aí eu dei o nome no meado do 4º ano, fui selecionado no final do ano, e aí em janeiro de 2011 eu fui fazer o mestrado. Então, eu fiz o mestrado ao longo do meu 5º e 6º ano de capitão. Já nos últimos 2 anos. E aí eu embarquei no CASNAV já no 1º ano de capitão de corveta, em 2013. Entendeu? Entendi. Aí, beleza. Quando o oficial faz isso, ele sai daquela trilha de carreira do oficial combatente, de escola naval. Eu vou para um outro quadro, que é o que a gente chama de CQTE. O QTE é Qualificação Técnica Especial. Eu sou Corpo da Armada CQTE, né? Qualificação Técnica Especial. Eu não Aí já fico... você pede acesso ao último posto, já de almirante? Não, eu posso ir até almirante de esquadra. Né? Só que aí a minha trilha de carreira é diferente. Eu não vou mais comandar navio, eu não vou mais comandar grupamento de mergulhador de combate. Mas isso aí é como fosse o nosso pessoal que faz a AMAN e chegar a 4 estrelas. Exatamente. Então, na Marinha pode, no Exército Na Marinha não pode. pode. Na Marinha pode. Interessante. E aí depois a chamada para a escola de superior de guerra, quando que é? Então, aí, o que acontece? A Marinha entende que esse mestrado que a gente já fez no finalzinho de capitão já é um curso avançado. Ele, teoricamente, já substituiria a escola de guerra. Então, o curso que o oficial faz na escola de guerra para poder ir a coronel full é o mesmo curso que o médico faz, que o administrador, o pedagogo. A gente não faz o SEMOS, que é o curso de quem vem da escola naval e seguiu a trilha de combatente. A gente faz escola de guerra naval, mas só aquele curso de 3 meses, junto com médico, advogado. Entendeu? O pessoal de escola naval, que continuou na trilha de oficial combatente, faz um curso de quase 1 ano na IGN. Fica quase 1 ano lá fazendo o SEMOS, Curso de Estado Maior para Oficiais Superiores. Né?
Eu que fiz mestrado, eu não fiquei um ano na EGN. Eu fiz praticamente 6 meses à distância, eu só pegava os lotes e ia estudando e fazia a prova, e no final eu fiz 3 meses presenciais. Entendeu? Então, o curso que eu fiz na Escola de Guerra não é exatamente o mesmo curso que o restante da minha turma fez. É um curso de Estado Maior, mas para outro, entendeu? Tem prova, não? Tem prova? Tem concurso, prova? O SEMOS Vai tem, o entrar? CESUP não. O SEMOS, que é para quem, né, fez escola e tal, tem concurso. O oficial tem que ficar estudando, né, 2, 3 anos, para poder fazer a prova e passar. O CESUP não, é só ser indicado pela CPO. Ah, entendi. Obrigado, hein, professor. E aí, eu, por exemplo, eu não comando mais navio. A minha trilha de carreira é outra. Eu posso comandar o CASOP, o CASNAV, né? O IAPM. Eu posso comandar, eu posso dirigir OMs de ciência e tecnologia. Eu saí da trilha de oficial combatente. Né? No entanto, eu posso ir até almirante 4 estrelas. Por exemplo, atualmente nós temos o almirante Garnier, que está lá no Ministério da Defesa. O almirante Garnier é oficial QTE. Ele fez o mestrado dele lá na Naval Postgraduation School, lá em Monterey, nos Estados Unidos. Então, ele é QTE e é 4 estrelas. Né? O almirante Muradas, que é 3 estrelas, está quase indo a 4, ele é QTE. E aí ele foi nosso comandante no CASNAV, ele foi diretor do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro, né? E por aí vai. Né? Mas você não vai ver um oficial QTE sendo almirante, comandante de operações navais. Comandante de operações navais é aquele cara que ficou em navio a vida inteira empurrando água. Entendeu? Você não vai ver um almirante QTE comandante da Força de Submarinos. Normalmente vai ser aquele cara que ficou lá na área dos submarinos a vida inteira. Então, é mais ou menos isso. Tá? Bem, senhores, então era isso que eu tinha para falar. Desculpem qualquer coisa, desculpem qualquer brincadeira, né? Às vezes a gente dá uma descontraída só para a aula ficar mais suave. Espero que tenham compreendido o método, né? O método ele é relativamente simples, pode ser utilizado, ele já está publicado. Tem essa ferramenta que ajuda muito a calcular os resultados, né? Então, eu espero que eu possa ajudá-los aí, que o método possa ajudá-los aí nas suas futuras comissões, e permanece o canal de comunicação aberto. Ficou com qualquer dúvida com relação ao método, ou a outros métodos, né, comandante? Eu vi aqui que tem um método chamado VICOR, que seria muito mais interessante para esse problema. Será que eu posso aplicar? A gente bate um papo, né? Ah, eu vi aqui que tem um método chamado TOPSIS. Será que eu posso aplicar? Ah, tem um método chamado AHP. Então, se os senhores tiverem qualquer dúvida que eu possa ajudá-los, o canal continua aberto. Já tem aí, eu coloquei aí o meu contato, né? Estamos aqui no grupo do WhatsApp, quer dizer, todo mundo tem o meu telefone, né? Fica aí o canal aberto, já tem meu e-mail, meu telefone, pode pedir ajuda, pode tirar dúvida, a hora que quiser, tá? O canal está aberto. Eu espero ter feito aí mais 9, são 11, né? 11 bons amigos. E qualquer coisa na Marinha que precisar também. Ah, comandante, queria ver na Marinha, meu sobrinho passou, não sabe se tem que ir no HCM. Tiver qualquer dificuldade na Marinha, pode falar comigo, que eu puder ajudar, eu vou fazer para ajudar. Tá bom? Então... Muito obrigado aí, comandante. Principalmente essa parte final aí, esse apoio aí, realmente e igualmente a nossa turma aqui do CEDEM. Tá? Tem 11 camaradas aqui à disposição aí, que se eu precisar aí no Exército. É o que eu sempre falo, a gente não faz nada sozinho, né, cara? A gente não faz nada sozinho, né? Nada sozinho. Quem acha que faz alguma coisa sozinho está frito. Se a gente não tiver, né? Se nós não tivermos os nossos amigos para nos ajudar na hora do sufoco,
a gente está frito. Né? Então, fala, coronel. Não, eu quero aproveitar e agradecer muito a sua participação, mais uma vez, no estágio de pesquisa operacional militar aqui do CEDEM da ICEM. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que também agradeço. quero agradecer a todos aí que participaram. E amanhã temos de manhã o coronel Ferreira Filho e logo após o professor Simões da Universidade Federal Fluminense, ainda sobre o tema decisão. Aí fica aquilo que eu escrevi para você, né? Antes eu era indeciso. Eu não sei se eu terminei minha aula muito antes ou muito depois, mas, enfim, né? Se foi muito antes... Não, comandante, foi excelente, na medida. Eu não quis sugar muito também, né? Porque senão suga, né? Porra, esse cara é suculento, fala. Caramba, esse inferno não acaba, né? Então, eu quis, assim, de uma maneira muito objetiva, mostrar... Porque, no fim das contas, vocês vão utilizar a ferramenta, né? É o software lá, ninguém vai ficar fazendo conta na mão. Então, eu quis mostrar para que o método serve e a ferramenta, né? E aí vocês podem usar nas OMs de vocês, né? Então, eu quis ser muito objetivo. Mas, se quiser maiores detalhes, se quiser ler o paper original, o artigo, eu tenho tudo isso, fui eu que fiz, né? Eu tenho tudo isso, eu posso mandar, né? Se houver interesse, eu posso mandar. Né? Já mandei a apresentação, todo mundo já tem. Então, eu quis ser assim, levar de uma maneira bem suave, bem objetiva, para não encher o saco. Né? Valeu, tá? Eu vou disponibilizar a aula para vocês, tá bom? Ok. Então, boa Obrigado. tarde a todos. Mais uma vez, Coronel Lopes, muito obrigado pelo convite. E sempre que precisar de mim, pode contar comigo. Muito obrigado. Eu agradeço. Oi. Tudo de bom. Tá. Pode.